Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Essa é a parte 2 do vídeo de resolução de questões de história do Enem. Hoje nós vamos resolver a questão 6, 7, 8 e 9. Sem mais delongas, a questão 6 do Enem de 2011 traz um extrato de texto do Nikolai Shevchenko, O Renascimento, e vai dizer o seguinte: acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Beleza. O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre. Como que você resolve essa questão? Ela não tem segredo também. Se nós estamos falando do Renascimento, no Renascimento havia uma constante relação entre ciência e arte. Então, quando você analisa o período renascentista, que não é de total desprezo pela fé, como algumas pessoas dizem, mas tinha uma grande relação entre ciência e arte. Sabe-se que um dos maiores artistas daquela época, o Leonardo da Vinci, era um cientista. Então, nós estamos analisando um período histórico em que havia uma constante relação entre ciência e arte. Portanto, não é fé e misticismo, não é cultura e comércio, não é política e economia, não é astronomia e religião, é ciência e arte. Portanto, na questão 6, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 7. Questão 7 vai dizer assim: no início foram as cidades. O intelectual da Idade Média no Ocidente nasceu com elas. Foi com desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial, digamos modestamente artesanal, que ele apareceu como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas a um só tempo. Um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito, em resumo, um intelectual. Esse homem só aparecerá com as cidades. É um texto do Jacques Le Goff, Os Intelectuais na Idade Média. O surgimento da categoria mencionada, no caso intelectuais, no período em destaque do texto, evidencia o quê? O apoio dado pela Igreja ao trabalho abstrato. Não houve esse apoio dado à Igreja ao trabalho abstrato, por mais que muitos intelectuais desse momento histórico eram religiosos, certo? Advindos da Igreja e dos ideais religiosos, não havia esse apoio dado à Igreja pelo trabalho, certo? Havia o quê? A relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho. Então, você tem que entender que ele está falando que o intelectual surgiu nas cidades. Lembra que eu falei no vídeo anterior, para quem não viu, que as questões do Enem elas são muito mais de interpretação do que propriamente de conhecimento aprofundado sobre o tema? Então ele está falando primeiro que ocorreu a expansão das cidades, depois ocorreu a ascensão desse novo ator social, entende-se ator social entre aspas, que é o intelectual na Idade Média, e ele está ligado à relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho, porque esse intelectual, ele também era um homem de ofício que escrevia e também ensinava, certo? Então, qual é a chave do entendimento? No início foram as cidades e um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas a um só tempo. Então nós estamos falando de uma relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho. Não é importância organizacional das corporações de ofício, não é progressiva expansão da educação escolar, também não é o acúmulo de trabalho dos professores eruditos. Portanto, na questão 7, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 8, que vai trazer o seguinte extrato de texto sobre o café. E ele vai dizer o seguinte: o café tem origem na região onde hoje se encontra a Etiópia, mas seu cultivo e consumo se disseminaram a partir da Península Árabe. Aportou a Europa por Constantinopla e finalmente, em 1615, ganhou a cidade de Veneza.
Quando o café chegou à região europeia, alguns clérigos sugeriram que o produto deveria ser excomungado por ser obra do diabo. O Papa Clemente VIII, contudo, resolveu provar a bebida. Tendo gostado do sabor, decidiu que ela deveria ser batizada para que se tornasse uma bebida verdadeiramente cristã, de Thor, Guia do Café. A postura dos clérigos e do Papa Clemente VIII diante da introdução do café na Europa Ocidental pode ser explicada pela associação dessa bebida havia uma associação dessa bebida ao islamismo, porque, vamos lá, lembra que ele está falando, o café tem sua origem na região onde hoje se encontra a Etiópia, mas seu cultivo e consumo se disseminaram a partir da Península Árabe. Então, quem que foi que trouxe para a Europa o café? Foram os árabes. Eu sei que árabe é povo e religião, e islamismo é religião, mas você tem uma grande parte dos árabes que professam a religião islâmica. Então havia uma associação direta entre a cultura árabe com o islamismo. Então, se o café foi trazido pelos árabes, ele era considerado uma coisa islâmica. Então ela precisava ser cristianizada. O que era a cristianização nesse momento histórico era o batismo. Por isso o Papa Clemente VIII, ao gostar da bebida, ele fez com que ele batizou essa bebida para que ela pudesse ser uma bebida própria para ser consumida pelos cristãos. Portanto, na questão 8, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 9, também última questão do Enem de 2015, vai trazer o seguinte enunciado. A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria de Nimrod, no Iraque, pelo Estado Islâmico, com a agência da ONU considerando o ato como um crime de guerra. O grupo iniciou um processo de demolição em vários sítios arqueológicos em uma área reconhecida como um dos berços da civilização. O tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para as populações de países como o Iraque a desestruturação do... O que esse ataque do Estado Islâmico ela está fazendo? Ela está destruindo o patrimônio histórico. Então não tem segredo essa questão. É uma questão de interpretação de texto. Se o Estado Islâmico ele está destruindo sítios arqueológicos, ou seja, está destruindo a antiga capital assíria, que é considerado um patrimônio histórico da humanidade, ele está destruindo um patrimônio histórico. Portanto, na questão 9, a alternativa correta é a letra B. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.